Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de um tópico que geralmente é abordado de uma forma bem específica e bem por cima, mas que a gente vem vendo recentemente ter um papel cada vez maior na organização e na forma de estabelecer as relações internacionais de diversos países. Eu estou falando do debate já, que vem de algum tempo já, sobre a diferença entre países que a gente chama de países unitários e países que a gente chama de países federados, né? Essa é uma diferença até um pouco clássica e que fica ali geralmente no comecinho das discussões e dos debates nos cursos de relações internacionais, de direito, de ciência política, enfim, mas que recentemente tem voltado um pouco à tona em razão do fato de que essa diferença tem sido explorada por alguns países para estabelecer a sua influência ou estar presente de uma forma não tão explícita em outros países. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa situação, né, dessa natureza desses regimes políticos, que a gente pode chamar assim, o regime federado e o regime unitário. E a partir daí a gente pode pensar se ele está ou não está sendo utilizado hoje em dia por alguns países. A minha aposta é que no caso do Brasil isso está sim acontecendo de uma forma ou de outra. Então vamos lá, qual que seria a definição básica, a diferença, né, fundamental entre aqueles países que são considerados países unitários e aqueles países que são considerados países federados? Na verdade, esse debate diz respeito à organização territorial desses países. Ou seja, numa frase bem curta, quem comanda esses países, né? Quem é responsável por estabelecer todas as regras e toda a organização jurídico-política desse país? Quando a gente fala de países unitários, a gente vai falar que o governo central, que é o governo nacional, ou seja, o governo daquele país, está na capital e a partir da capital organiza todos os itens que são fundamentais para a administração pública daquele país. Então, um caso bem famoso de governo unitário era o Reino Unido até a década de 90, em que um período no qual a gente teve a assinatura dos tratados da Sexta-feira Santa entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte, nós tivemos a devolução do parlamento para a Escócia e para o País de Gales, mas que até hoje, de uma forma ou de outra, na esfera da Inglaterra, né, que é um dos países que constituem o Reino Unido, até hoje, questões regionais são de responsabilidade do Parlamento Central, do Parlamento de Westminster. A mesma coisa para a Escócia, para o País de Gales e para a Irlanda do Norte. Por mais que haja uma Assembleia na Irlanda do Norte e parlamentos na Escócia e no País de Gales, são esses corpos centrais administrativos que também são responsáveis por questões administrativas cotidianas, como, por exemplo, limpeza das cidades, como, por exemplo, organização regional, acessos regionais, ou ainda, a gente poderia dizer, uma lógica também de definição dos padrões educacionais, né? A gente vê agora com o coronavírus essa informação sendo muito relevante, porque, por exemplo, no caso da França, no caso da Itália, a educação é de responsabilidade do governo central, né? A França, que tem um regime unitário, ou seja, o presidente e o parlamento são os que detêm um poder legislativo, enquanto que as ordens regionais, os prefeitos das regiões metropolitanas ou os prefeitos das cidades têm uma função meio que burocrático-administrativa. Eles não têm capacidade de, em termos jurídicos, legiferar, né? Ou seja, eles não têm capacidade de produzir normas e leis, já que isso é responsabilidade do governo central. Isso é diferente de países federados, né? A gente pode falar de um federalismo extremamente radical, como é o caso dos Estados Unidos, em que foi só depois do 11 de setembro que o governo central de Washington começou de pouquinho a se imiscuir um pouco nos debates internos dos estados e dos municípios em razão do combate ao terrorismo, ou de federalismos que não são assim tão radicais, como é o caso do Brasil. O Brasil, ele está hoje em dia num debate, a gente vê recorrentemente isso sendo discutido na ciência política, no direito, pelos políticos, está enfrentando
uma crise federativa, né? Ou seja, uma crise com relação à própria organização da Federação Brasileira. Quem é responsável por quais aspectos, né? Então, por exemplo, a gente tem um mecanismo que funciona de forma federativa muito bom, muito importante, que deve ser preservado, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Mas mesmo sendo um sistema único, ele é composto de uma forma federativa. Porque o governo federal, a União, o governo estadual e os governos municipais, né, os governos estaduais, os governos municipais ou o governo distrital, têm responsabilidade em gerir em conjunto esse sistema de saúde. Então, é um regime federado, né? E aqui no Brasil, a gente tem um regime federado não tão radical como nos Estados Unidos, onde, por exemplo, cada estado lá nos Estados Unidos tem um Senado e tem uma Câmara dos Deputados próprio, tem uma Suprema Corte. Então, você tem todo um circuito estadual antes que os assuntos cheguem no Senado Federal, na Câmara dos Representantes ou na Suprema Corte. Aqui no Brasil, a gente não tem os senados estaduais, mas nós temos as justiças estaduais, criadas, né, justamente com a criação da Justiça Federal. Se não me engano, na Primeira República, o professor Thiago Hansen, que é o historiador do direito, ele pode dar mais informações e pode me corrigir se eu estiver errado. E a criação dessas justiças estaduais começa justamente esse processo na verdade, né, sai do regime unitário que havia no Império Brasileiro, em que todos os aspectos eram administrados pela capital, no Rio de Janeiro, capital provisória, mas no Rio de Janeiro, e parte-se, então, a níveis administrativos mais subnacionais, ainda que não municipalistas. Né, a gente tem aí a formação dos estados, cada estado no Brasil tem a sua própria constituição, e aqui no Brasil, inclusive, a gente tem uma tendência, né? Nós temos regimes que são períodos históricos, onde nós temos um regime formalmente federativo, Primeira República, República Nova, a Nova República, né? Depois do golpe de 85, de 64 a 85, e nós temos também períodos em que formalmente nós somos, né, nós fomos e talvez somos hoje, não sei direito, um regime unitário, que é o caso do Império Brasileiro, que é o caso do governo Vargas, da década de 30, mas também das constituições de 34 e 37, e também da República, da ditadura civil-militar de 64 a 85, né, com a promulgação de uma nova Constituição, mas também com os atos institucionais número 5, a atuação do STF, enfim, criando essa arquitetura jurídica política bem importante. Bom, por que essa divisão ela é muito relevante? Porque o que nós estamos observando hoje em dia, e falando aqui do Paraná, é muito interessante porque isso está acontecendo a partir do Paraná, mas também a partir de São Paulo, a partir da Bahia, a partir de alguns estados aqui no Brasil, Maranhão, né? Nós estamos observando o uso estratégico da existência dessa divisão de responsabilidades dentro do território para a obtenção de objetivos de política externa. Né? Então, nós fizemos um vídeo recentemente aqui no canal sobre a diplomacia das vacinas, em que nós estávamos observando justamente o papel da China, o papel do Reino Unido, o papel da França, o papel dos Estados Unidos em desenvolver uma vacina contra o coronavírus. Ontem, se não me engano, saiu uma notícia de que 74% dos americanos, dos estadunidenses, estão preocupados com a possibilidade do Donald Trump desenvolver uma vacina que não seja cientificamente comprovada, justamente por causa da corrida geopolítica, né, entre Estados Unidos, entre Rússia, entre Reino Unido, enfim. Né? Mas o que nós observamos, e de uma forma que a gente deve prestar um pouco mais atenção, é que há um certo mecanismo que alguns países estão utilizando para entrar em países, ou ter influência, exercer influência, ou ter uma presença de fato extra-regional em alguns países que são federados. Então a gente vê, por exemplo, que a China e o Reino Unido têm acordos, por exemplo, com o governo estadual de São Paulo. A Rússia fechou um acordo, um mês atrás, mais ou menos, com o governo do Paraná e agora fechou com o governo da Bahia para enviar as vacinas. Então a gente percebe, de uma forma ou de outra, países como a China e a Rússia, que não são opositores, mas que são
opostas pelo governo central brasileiro, tendo uma presença no Brasil, apesar do governo central. E justamente utilizando-se dessa capacidade dos governos estaduais para agir. Né? Então, acho que isso é interessante, porque, de uma forma ou de outra, isso mostra um funcionamento um pouco diferente, na verdade, muito diferente, das outras formas de ingerência em assuntos internos, que é um movimento que nós estamos observando em Belarus, né, na Bielorrússia, que é um movimento que nós estamos observando na Ucrânia, que são países unitários. Então, a única alternativa é você interferir no governo central. Só que se a gente for observar isso a partir da experiência ucraniana, a gente vai ver uma guerra civil que estourou em 2014 e há 6 anos não acabou ainda. Né? Então é interessante a gente observar, nesses casos limite, como o da Bielorrússia, da Ucrânia, que são países unitários, e que por serem países unitários não conseguem lidar direito com diferenças regionais, ou países extremamente radicalmente federais, como é o caso dos Estados Unidos, mas que daí tem outros tipos de problema, como não conseguir responder ao terrorismo em razão da incapacidade do governo central de agir nos territórios dos governos estaduais, que foi o grande problema identificado pelo George Bush, que criou então o Departamento de Segurança Nacional, né, Homeland Security, né, do território pátrio, digamos assim, e as possibilidades de agir em países federativos, mas não tropo, unitários, mas não tropo, como é o caso do Brasil, né, em que a gente viu aí, por exemplo, no governo Lula, e uma tentativa a partir do governo, né, com o governo Dilma, de um governo bem centralizado, né, de um governo que cada vez mais acumulou responsabilidades no governo central e que foi desmontado a partir do governo Temer e com o governo Bolsonaro, numa aposta de um federalismo radical, né, em que o governo central não age. Né? Então, acho que isso é bem importante, bem interessante, sendo que é possível, né, que essa presença extra-regional, que essa ação extra-regional da China e da Rússia possa ter impactos na política nacional do Bolsonaro justamente por causa disso. Assim como é possível que os Estados Unidos atuem dessa maneira em países federados. Né? Então acho que isso é interessante da gente perceber. Eu estou usando aqui o caso da Rússia e da China, mas isso também pode acontecer de outras maneiras, né, contrastando com países unitários, onde a quebra seria uma ruptura um pouco mais drástica com o uso da violência, nos casos extremos que eu citei aqui. Né? Então acho que é interessante a gente perceber isso, até para entender um pouquinho a nossa diferença com relação ao resto do mundo, mas também entender que o país ser unitário ou ser federado não se trata apenas de uma questão formal, mas abre inúmeras possibilidades para a inserção diferente desses países, né, e o uso desses mecanismos jurídicos territoriais também por parte de outras potências, de outros países que ali queiram estar ou ali queiram atuar. Né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Não acho que aqui caberia a ideia de paradiplomacia, que seria uma coisa mais ativa, né, assim, das regiões, mas se você quiser saber um pouco mais sobre paradiplomacia, a gente pode fazer um vídeo aqui, indique aqui no canal, no comentário ou nas nossas redes sociais, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, tá bom? Obrigado, gente, bom final de semana para vocês e até semana que vem.